Deus não se trata apenas de um livro comum, mas é a palavra do nosso Deus, por isso ouça com fé em seu coração, crendo que é o Senhor que fala conosco. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 13, versos 28, a partir do verso 28, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Peço que você ore comigo mais uma vez. Nós vamos pedir ao Senhor direcionamento por meio do seu Espírito para o entendimento da sua palavra. Vamos orar? Nós clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, em atitude de oração, para que o Senhor tenha a grandeza, ó Deus, e o amor por cada um de nós, de nos dar entendimento por meio do Teu Espírito e da Tua palavra. Nós precisamos de Ti nesse momento, porque sem Ti nós nada podemos fazer, muito menos entender essas verdades tão profundas que a Tua palavra nos ensina. Por isso, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós, ungidos pelo Teu Espírito, possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós nessa tarde. Oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos há 3 domingos tratando de uma das passagens mais desafiadoras de todo o Evangelho de Marcos, né? Como eu já tenho dito para você, não só pelo assunto em si, não é simples, né, de ser tratado, aliás, nunca é simples você falar sobre o fim dos tempos, mas especialmente pela maneira como Jesus ele revela, ele conta ele fala suas palavras neste trecho, né? Essas três sermões, na verdade, eles têm sido praticamente uma série de mensagens dentro já dessa série de mensagens que nós temos feito dentro do Evangelho de Marcos. Porque aqui Jesus ele está fazendo um discurso, né, que é o discurso que nós chamamos de o discurso do Monte das Oliveiras, ou talvez como está escrito na Bíblia de vocês, né, o chamado sermão profético, ou o sermão escatológico de Jesus, né? É aquele livro de Apocalipse em miniatura. Jesus aqui está contando acerca de como serão os eventos dos fins dos tempos. Vocês devem lembrar que essa história não começou aqui no versículo 28, ela começa, na verdade, no início lá do capítulo 13, no versículo 1, né? Quando os discípulos eles estão muito admirados com a grandeza, com a beleza, a suntuosidade do templo de Jerusalém. E então eles exclamam, né? Dizem para Jesus: Mestre, veja essas construções, que pedras, né? Como é bonito esse templo. E a resposta de Jesus foi uma resposta que certamente não agradou a nenhum deles. Jesus respondeu dizendo que não ficará pedra sobre pedra dessa construção que não seja derribada. Ou seja, Jesus estava fazendo uma profecia, um anúncio do que aconteceria mais ou menos 40 anos depois, com a invasão de Jerusalém e com a destruição do templo. O que nos confunde na maioria das vezes é que nós não sabemos muito bem de quando que Jesus está falando que essas coisas vão acontecer. Esse para nós é um problema, né?
E eu respondi a vocês na semana passada que, embora haja uma grande discussão entre muitos teólogos, alguns muito bons, inclusive, sobre esse assunto, né, sobre esse tema, a resposta que os reformados têm dado, e que, na minha opinião, é a resposta que mais bate, não só com o entendimento desse trecho, mas como se comparado a tudo aquilo que a Bíblia, de um modo geral, ensina, é que Jesus está falando de uma perspectiva que nós chamamos de perspectiva profética. Ou seja, ele tem em mente eventos que vão acontecer num futuro distante, ou que aconteceram no futuro e aconteceram em algum momento no passado, mas que tem o seu cumprimento pleno no futuro. Então, quando ele falou, por exemplo, da chamada abominação, né, dessa chamada o abominável da desolação, no versículo 14, nós lembramos que esse evento já havia acontecido para os discípulos, né, no ano 2 antes de Cristo, quando houve aquela invasão de Jerusalém pelo homem chamado Antíoco Epifânio. Ele sacrificou uma porca no templo de Jerusalém, e ele fala que esse evento lá no passado, na verdade, seria apenas um símbolo de algo que iria acontecer no futuro. É por isso, então, que muitas vezes essa perspectiva profética nos confunde. Porque o cumprimento dessas profecias, na verdade, elas são de caráter duplo. Elas podem ter acontecido já em parte no passado, mas elas vão se cumprir ainda de maneira completa no futuro. É por isso que nós podemos entender, então, que essas profecias aqui, elas falam de coisas que já aconteceram, como também são apenas um símbolo de coisas que ainda vão acontecer. Se você está muito interessado e não entendeu ainda sobre esse assunto, você pode assistir o sermão que nós temos já no domingo passado, nós fizemos no domingo passado, está lá no nosso canal no YouTube, né? Por isso, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para notificações, tá? Me faça aí, faça-nos um youtuber famoso, né? Então, Jesus encerra esse seu chamado sermão escatológico, fazendo agora um alerta para que os seus discípulos vigiem. Vocês vão ver que essa é a principal ênfase de Jesus. Ele chama os seus discípulos para que eles vigiem. Mas essa vigilância, prestem atenção, ela seria marcada por uma certeza, tanto pela convicção dos sinais que iriam acontecer, como da sua palavra. Então, os discípulos são chamados por Jesus a vigiarem, tendo certeza de que essas coisas iriam acontecer. E veja que é justamente sobre isso que Jesus começa a falar logo nos primeiros versículos. Ele começa a falar sobre os sinais, né, que iriam acontecer. Ele começa alertando os seus discípulos, esclarecendo que eles deveriam aguardar a sua vinda com atenção, com perspicácia, com a devida percepção dos sinais. E é por isso que para fazer isso, ele usa uma metáfora, uma analogia, uma coisa que eles chamam de uma parábola. Não é bem uma parábola no sentido estrito, né, da palavra, afinal de contas não tem personagens aqui, mas ele diz que é uma parábola como era costume Jesus fazer, né? Ele ensinava muito por meio de parábolas. Ele usa novamente uma imagem que ele já havia usado, né? Se você lembra disso lá no capítulo 11, para se referir à nação de Israel, mas ele volta novamente a usar a figura de uma figueira, de uma árvore, né? Uma figueira. E é isso que ele começa dizendo aí, dos versículos 28 e 29. Veja comigo aí, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, essa ilustração, ela faz um pouco mais de sentido para nós, porque nós vivemos aqui na Europa e a gente tem um pouco mais dessa percepção da mudança do tempo, né? Se você estava no Brasil, ou se você veio do Brasil há pouco tempo, né? Você sabe que no Brasil, especialmente ali nas regiões norte e nordeste do Brasil, não há muito essa variação, né, de temporadas, né? No norte, especialmente, você só tem duas variações de temperatura. Ou é um calor insuportável, ou é um calor infernal. Então, é de uma coisa para outra, né?
Mas aqui você percebe um pouco mais essa mudança do tempo. Quando você vê que o inverno ele está terminando, você começa a perceber então que a temperatura ela começa a subir um pouco mais. Você percebe que os dias eles começam a ficar mais longos, a mais luz, né? Os dias eles começam mais cedo e eles terminam mais tarde. Mas de maneira especial são as plantas. Você percebe que as plantas, de uma maneira geral, obviamente aquelas plantas que não são, né, que não caem, que não perdem as suas folhas, né? Mas a grande parte das suas plantas perdem as suas folhas. E aqui Jesus, então, usa essa parábola para destacar que, quando o verão está terminando, a figueira começa a dar as suas primeiras folhas, os seus primeiros ramos, quando o verão está se aproximando. Ou seja, eles podiam ver, então, por meio daquela planta, que o verão já estava se aproximando e que o inverno já estava terminando. Então ele usa essa ilustração para chamar a atenção dos seus discípulos. Assim como vocês sabem que o verão está chegando ao fim, olhando para as folhas da figueira, é possível também ter noção do fim dos tempos a partir dos sinais que estão acontecendo. E ele diz isso no versículo 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, que coisas são essas? Jesus fala que quando começam essas coisas, estas coisas começarem a acontecer, está próximo o final dos tempos. Mas que coisas são essas? Ora, tudo aquilo que ele já havia se referido nos versículos anteriores. De maneira especial, aquilo que eu havia comentado com vocês no sermão passado, onde Jesus afirma de que haveria uma perseguição que nunca houve desde o princípio do mundo. É isso que ele falou no versículo 29. Versículo 19, perdão. Eu tratei dessa perseguição com mais detalhes também no sermão anterior. Jesus alerta os seus discípulos para que eles prestassem atenção aos eventos que antecederiam ao retorno dele. Por isso, meus irmãos, como eu já havia dito para vocês na mensagem passada, o que Jesus está fazendo aqui é preparar os seus discípulos para os eventos que virão, para os fatos que irão acontecer. No caso dos apóstolos, obviamente que ele está anunciando a derrocada de Jerusalém, a destruição do templo, que aconteceria daqui a 40 anos. Mas no nosso caso, Jesus está nos preparando para uma perseguição que ainda virá. É por isso que o apóstolo Pedro, quando ele ouviu essas palavras aqui de Jesus, lembra-se que é uma conversa que eles estão tendo, né? Pedro, Tiago, João e André. Alguns anos depois, quando ele escreve a sua primeira carta, ele escreve dizendo assim: amados, não estranheis o fogo ardente, ou seja, a perseguição que surge no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, é algo que eu já havia alertado vocês e repito mais uma vez. Não é nada de extraordinário o fato da Igreja de Cristo ser perseguida. Na verdade, o antigo pai da Igreja, inclusive eu acho que já mencionei essa frase dele para vocês, chamado Tertuliano, ele dizia que o sangue dos mártires era a sementeira da Igreja. No momento em que os mártires morriam, eram massacrados, eram mortos nos circos romanos, eram queimados, eram jogados aos animais. Era esse testemunho que se fazia visível às pessoas, de que eles de fato faziam parte do povo de Deus. Ou seja, meus irmãos, ser perseguido por causa do Evangelho, por amor a Jesus, para o cristão não é nada de extraordinário. Ok? Extraordinário é algo que nós estamos vivendo agora. É esse momento que nós experimentamos, nós aqui, né? Nós experimentamos aqui.
Isso é extraordinário. Viver sem ser perseguido por amor a Cristo, isso é de fato extraordinário. É por isso, meus irmãos, que é necessário que os cristãos estejam sempre alertas. Sabe por quê? Porque essas coisas vão acontecer. Jesus está dizendo, basta você olhar para os sinais. Sabe quando você tem roupa, as mulheres aí são mais atentas a isso, né? Sabe quando você tem roupa no varal? Aí você olha as nuvens ali ficando pretas. Você sente, né, aquele calor abafado. O que você faz? Você não fica se perguntando, né? Tem que tirar roupa? Não é óbvio que você tem que tirar roupa do varal. Se você está grávida e começam as contrações, você não fica lá, será que eu vou ou não para o hospital? Não, é claro que vai nascer. Aquela dilatação, né, já aumentou. É claro que vai nascer. Então, basta olhar para os sinais e ter certeza dessas coisas. Mas vejam, Jesus não fala que essa certeza nasce apenas dos sinais do fim dos tempos. Mas nós devemos também atentar para as palavras de Jesus, para a palavra de Jesus. É isso que ele diz no versículo seguinte, olha só. Versículo 30 ele fala assim, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Os discípulos de Jesus deveriam não olhar apenas para os acontecimentos, os sinais do fim dos tempos, mas de maneira especial também crer na palavra do Senhor, como garantia, como certeza de que ele voltaria. É bem verdade, confesso para vocês aqui, que existe muito debate dentro da igreja cristã sobre a ordem desses acontecimentos, o que vai acontecer, a perseguição primeiro, a volta de Jesus depois, né? Enfim, há um debate, inclusive entre teólogos reformados, há muito debate. Debatem como será a volta de Jesus, debatem se esse trecho, inclusive, fala sobre a volta de Jesus. Há uma discussão bem acirrada, né? Sobre esse assunto. Mas em toda a cristandade, meus irmãos, em todos aqueles que se dizem realmente cristãos, não existe nenhuma dúvida, existe apenas uma única certeza: ele vai voltar. Essa é a certeza que todos os cristãos confessam. É por isso que as palavras de Jesus, elas são tão enfáticas no versículo 31. É mais fácil caírem os céus, a terra ser destruída, do que as minhas palavras falharem. Entendem? Jesus diz, essas coisas vão acontecer. Ouçam, elas vão acontecer. Basta você olhar os sinais e crer naquilo que eu estou dizendo para vocês. É certo que isso vai acontecer. A nossa confissão, inclusive, nos diz, no capítulo 33, no parágrafo 1, ela diz assim, ó, Deus já determinou, veja a palavra que ela usa, determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo. Jesus afirma que a sua palavra é a garantia de que esses eventos vão acontecer. É certo, é incontestável que ele voltará para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. É importante, meus irmãos, entretanto, deixar claro para vocês que, embora Jesus nos dê certeza da sua vinda, ele nunca teve interesse em nos dar certeza do dia da sua vinda, tá bom? Precisa ficar claro para vocês, porque são duas coisas diferentes. Que ele vai voltar é certo. Agora, quando ele vai voltar, isso não é certo. Tá? E vejam bem, esse é justamente o contraponto, né? Porque eu tenho que afirmar isso para vocês mais uma vez. Porque é isso que o texto faz, é isso que Marcos faz. As palavras de Jesus
dão esse contraponto. Embora seja certo, nós não sabemos quando é. E sabe qual é o problema? É que muitos cristãos, eles sempre se apegaram ao quando. Esse foi o erro de muitos, inclusive. E vocês percebem que é justamente esse o interesse dos discípulos? Os discípulos, eles estão interessados nisso. Vejam que a pergunta que eles fizeram no começo foi justamente essa. Quando que essas coisas vão acontecer? Jesus, será que dá para o Senhor dar uma força para nós aí, uma informação secreta aqui, ó, só para nós? Ajuda nós aí, para que a gente se prepare, né? Para que a gente seja meio ciente de quando essas coisas vão acontecer. E esse foi um ponto que pegou muita gente. O famoso pregador americano, que é inclusive considerado o fundador do Adventismo, né? Chamado William Miller, ele marcou a vinda de Jesus para uma data entre março e abril, entre março de 1843 e abril de 1844. Marcou a data da vinda de Jesus, entre esse período. Aí Jesus não veio. Aí eles recalcularam a data, dizendo que, na verdade, ele viria em outubro de 1844. E o que aconteceu? Não veio de novo. Isso foi chamado, inclusive, nos Estados Unidos como a grande decepção. E como ele não veio, os adventistas começaram a dizer que ele veio em segredo. Malandragem, né? Já que ninguém viu, então foi em segredo. Ele veio, mas ele veio em segredo. Eles chamam isso de juízo investigativo. Jesus veio para analisar a vida de todos os seres humanos até que ele volte. Mas vejam, não foi só os adventistas não, tá? Muitos evangélicos, líderes de organizações evangélicas, também marcaram a volta de Jesus. E falharam. Miseravelmente, inclusive. A verdade, meus irmãos, é que, assim como os discípulos de Jesus, nós também queremos essa informação privilegiada. A gente também quer ouvir quando vai ser a volta de Jesus. A gente tem interesse em saber dessa informação, porque informação muitas vezes é poder, né? Mas percebam que Jesus se recusa a dar essas informações, tá? E eu vou dizer por duas razões pelas quais Jesus se recusa a dizer quando ele vai voltar. A primeira delas é porque ele não sabe. Certo? É porque ele não sabe. Inclusive é isso que ele diz aí no versículo 32, não é isso? Olha só. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém o sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí você olha para mim e fala assim, pastor, nós temos um problema aí. Aí eu digo para você, sim, temos um problema aí. Que história é essa? Eu vou ter que abrir um parêntese aqui, né, para dar uma esclarecida nesse ponto, porque esse é um problema para nós e geralmente as explicações que eu ouço sobre isso aí são as piores possíveis. Mas que história é essa, pastor? Jesus não é Deus. Como é que ele pode não saber o dia da sua vinda? Só o Pai que sabe? E essa é uma dúvida, confesso para vocês, honesta, né? Que nasce da leitura desse versículo. Como é que pode Jesus ser Deus e não saber o dia da sua vinda? Como eu disse para vocês, uma resposta pouco satisfatória, tá? É tipo aquele que a gente fala assim, o fulano não é feio, né? Ele é desprovido de beleza, né? É pouco satisfatória. E que eu tenho ouvido com muita frequência por aí, é que Jesus ele limitou o seu conhecimento. Ele limitou a sua sabedoria. Inclusive citam o apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Dizendo que Jesus ele se esvaziou, ou seja,
no momento da sua encarnação, ele meio que desligou alguns botões, sabe? Botão soberania, desligou. Botão onisciência, desligou. Tipo como você desliga assim um ar-condicionado do carro, né? Então ele desligou algumas funções divinas. Então é por isso que ele não sabe o dia da sua vinda. Péssimo. Péssimo. Tá? Péssimo. Porque isso faz, na verdade, com que Jesus se torne menos do que o Pai, não é verdade? É como se você estivesse dizendo que Jesus fosse uma espécie de semideus. Outra resposta que eu ouço também com alguma frequência por aí é que essa era a parte humana de Jesus. Ou seja, aqui ele está falando do seu lado humano. Então é por isso que ele não sabia, porque o seu lado humano não sabia. É como se um lado de Jesus, ele tem um lado divino e tem um lado humano, então um lado suplantou o outro. Ou seja, ele foi tomado, a parte divina dele foi tomada por essa parte humana. Mas vejam, percebam que Jesus não é o tipo de pessoa que fosse bolo, onde você possa dividir em partes, tá? Jesus não tem uma parte humana e uma parte divina, não é 50% uma coisa, 50% outra. A resposta, na verdade, que os teólogos reformados têm dado com mais ênfase, né, para resolver esse dilema, é lembrar, meus irmãos, que Jesus ele é homem-Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Não é 50% um, 50% outro. Jesus é um homem-Deus, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Tem um teólogo suíço, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é difícil, tá? Tem um teólogo suíço chamado François Torrentin. Ele escreveu essa frase, olha só, meio misteriosa, mas presta atenção. A comunicação de atributos é um efeito da união pela qual as propriedades de ambas as naturezas se tornam comum a uma pessoa. Calma. O que ele quer dizer aqui? O que ele quer dizer é que nas Escrituras, os atributos tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus são descritos, atribuídos à pessoa de Jesus. Então é por isso que você pode ver versículos na Bíblia, como, por exemplo, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, dizendo que Jesus ele subiu aos céus para preencher todas as coisas, ou seja, a divindade de Jesus é descrita como sendo alguém infinito. Jesus é de fato infinito. Mas ele também foi visto pelos homens, ele foi tocado pelos homens. Ele se limitou a um corpo humano. O apóstolo Paulo também fala aos Colossenses que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus é o criador Jesus é o criador do universo. Ele criou todas as coisas, ele não precisa de absolutamente nada. Isso é algo que pertence à sua natureza divina, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele precisou comer, que ele sentiu fome, que ele sentiu sede. Então vocês percebem que as características tanto da sua natureza divina quanto da sua natureza humana são atribuídas ao mesmo tempo a uma única pessoa. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus, ele é o autor da vida. Mas ele morreu como homem. Ele é onisciente, mas ele teve que aprender a andar, teve que aprender a ler, teve que aprender a fazer as mesmas coisas que uma criança faz. Inclusive cair no chão, se machucar, né? Ou seja, Jesus não sabia o dia da sua vinda? Não, ele não sabe.
mas Ele sabe. Como assim, pastor? Chega um ponto onde você diz assim, ó. É o Senhor Jesus. Ele é assim. Mesmo que você tentasse colocar ele dentro de um frasquinho para você ficar analisando como seria a sua vida, mesmo que você pudesse sentar e conversar por toda a eternidade com ele, você jamais esgotaria a glória de quem ele é. Você jamais conseguiria entendê-lo de verdade. Você diria assim, agora sim. Agora eu captei. Agora eu sei quem ele é. Não, você não sabe. Jesus é aquele ser que está muito além da nossa capacidade de compreensão. A única coisa que a Bíblia faz é descrever como ele é. E ela diz essas coisas da sua pessoa como sendo alguém totalmente humano e totalmente divino. Ele é o autor da vida, mas ele morre. E eu digo isso para vocês, meus irmãos, porque isso pode parecer aquele assunto teológico meio desnecessário, né? Aquele debate meio desnecessário, né? Mas sabe por que eu falo essas coisas para vocês? Porque eu quero ensinar algo valioso para vocês. Eu quero que vocês entendam que o que Jesus está fazendo aqui é que ele precisava demonstrar como um homem, na sua natureza humana, que ele também precisa confiar nas promessas de Deus. Assim como você. Jesus é o nosso modelo de fé. Nós olhamos para ele dizendo, eu não sei o dia da minha própria vinda, mas sabe de uma coisa? Eu confio nas promessas do Pai. Eu sei que elas são certas. Eu sei que um dia eu vou voltar. É por isso que eu creio que o Pai já determinou todas as coisas, inclusive o exato momento da minha vinda. E é por isso que, assim como Jesus, você também precisa confiar, você também precisa crer no seu coração de que é certo que ele vai voltar. E eu disse para vocês que são duas razões, né? Essa foi só a primeira. A segunda razão pela qual eu acho que Jesus não nos deu um dia certo da sua vinda é porque ele quis que a sua igreja, o seu povo, estivesse sempre pronto para a sua vinda. É exatamente isso que dizem os versículos seguintes, 33 e 37. Acompanhe aí a leitura comigo, olha só. Estais de sobreaviso e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos achem dormindo. Ou seja, meus irmãos, Jesus não informa o dia da sua vinda, a hora da sua vinda, porque ele quer que nós estivéssemos sempre vigilantes. Aliás, como eu disse no sermão anterior, né? Essa ideia de vigilância é aquela ideia que aparece com mais frequência em todo o sermão. Jesus repete pelo menos 3 vezes a mesma frase, estais vós de sobreaviso. Ele repete nesse trecho todo, pelo menos 3 vezes também a expressão vigiai, o tempo todo. É a ênfase mais forte desse texto. Então perceba que Jesus tem muito interesse, é por isso que ele repete muitas vezes que nós estejamos atentos ao momento da sua vinda. É por isso que nós lemos também o trecho, né, na nossa liturgia da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses,
onde ele diz que o dia da vinda do Senhor será como um ladrão. Você já viu um ladrão avisando o dia que vai assaltar a sua casa? Ele fala assim, olha lá, fulano, amanhã eu estou passando lá para roubar as suas coisas, tá bom? Tá avisado. Não faz isso. Por quê? Porque senão você relaxa, né? Bom, se é só amanhã, então, tirar um cochilo. Na hora que ele estiver chegando, aí eu surpreendo ele. Mas Jesus não avisa. A sua vinda será como um ladrão. Para quê? Para que você esteja sempre vigilante. Essa é a segunda metáfora que ele usa. Ele diz então que é como se fosse um homem que viajou para fora de outro país, para outro país, e que deixou as suas tarefas para os seus empregados. E disse para o porteiro, vigie, você precisa estar sempre pronto. E ele fala isso, meus irmãos, porque ele sabe que assim como um porteiro que dorme, você também tem a capacidade, a plena capacidade de se desviar por maus caminhos. Você também tem a plena capacidade de cochilar muitas vezes. De perder atenção nessa vida para as coisas que realmente importam. E esse é o nosso problema, porque muitas vezes nós colocamos muito da nossa atenção em coisas que são pouco importantes. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Imagine que você recebesse da parte de Jesus essa informação privilegiada, certo? Jesus fala para você, olha, fulano, eu vou voltar e vai ser depois de amanhã. Pergunta, o que você faria? O que você faria se você tivesse a informação privilegiada, que os discípulos também queriam? Eu sei o que você está pensando. E o que você está pensando é errado. Já adianto. Está errado o que você está pensando. Você daria uma resposta super espiritual, não é verdade? Você diria assim, olha, se Jesus viesse depois de amanhã, no dia anterior, eu passaria o dia inteiro, pastor, em oração, de joelho, no milho, lendo a Bíblia e ouvindo louvor na Alexa. Esse seria, eu não nem comer, pastor. Eu sei que é isso que você está pensando. E sabe de uma coisa? Você está errado. Porque ela pressupõe, na verdade, que você pode viver uma vida totalmente relaxada, sem se preocupar com as coisas de Deus. E quando você sabe que Ele está vindo, aí o que você faz? Você vira o super crente. Não é verdade? Aí você tenta ajeitar tudo. A resposta certa seria a seguinte: se Jesus voltasse amanhã, ou depois de amanhã, eu não faria nada de diferente, pastor, daquilo que eu já tenho procurado fazer. Eu continuaria a minha vida fazendo na minha vida as mesmas coisas que eu já faço. Se Jesus voltasse amanhã, pastor, eu continuaria firme na minha luta pela santidade. Todos os dias. Todos os dias. Porque quando Jesus chegar de maneira inesperada, eu não quero ser pego em maus caminhos. Eu lutaria pela minha vida de santidade. Eu continuaria, pastor, preservando a minha fé. Porque é justamente nos momentos mais difíceis, nas perseguições mais duras, mais aguerridas, é que a nossa fé tem a facilidade em fraquejar. É nesse momento que a nossa fé é provada. Então eu continuaria firme na minha fé,
confessando ao Senhor, onde quer que eu esteja, no trabalho, na escola, dentro de casa. Eu continuaria firme, pastor, no crescimento da minha fé e no conhecimento das coisas de Deus. Eu continuaria firme lendo a Bíblia diariamente da mesma maneira como eu faço todos os dias. Eu continuaria participando ativamente de todos os cultos. Eu permaneceria firme, pastor, nas minhas orações diárias. Tanto para manter o meu relacionamento com Deus, quanto para interceder por outros irmãos. Essa seria a minha prática constante de vida. Eu não faria nada de diferente. E por fim, pastor, eu continuaria alimentando todos os dias da minha vida, até a chegada de Jesus em glória. A minha esperança, a minha alegria e a minha expectativa do retorno de Jesus. É isso que você deveria fazer. Você deveria vigiar, porque você não sabe o momento em que ele vai voltar. Você deveria vigiar, você deveria permanecer alerta. Convicto, verdade, convicto. Essas coisas vão acontecer. Os sinais mostram claramente que elas vão acontecer. A palavra de Deus mostra claramente que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo alerta. Ao mesmo tempo mantendo firme a sua fé, amando ao Senhor, buscando todos os dias, porque você não sabe o momento em que ele voltará. E o meu desejo, meus irmãos, que essa seja a sua prática de vida. Buscar o Senhor até que ele venha. Que Deus nos abençoe.